Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Guilherme Vieira e hoje o assunto é: quem é a liderança das Testemunhas de Jeová? Eu nunca tratei desse assunto aqui, mas hoje eu decidi tratar. Vou ler aqui um texto, né, que explica quem são os líderes ou o chamado corpo governante. E eu quero lembrar vocês que este canal não é vinculado a nenhuma religião. Eu sou um estudioso da Bíblia, inclusive vou começar a usar esse termo como estudioso, porque eu já percebi aqui no canal que quando eu falo que sou um estudante da Bíblia, as pessoas já me vinculam a duas religiões, que é uma religião chamada Estudantes da Bíblia e a religião Testemunhas de Jeová. Quando você vai para a Testemunhas de Jeová, que você quer fazer parte e tal, que você começa a frequentar ali o Salão do Reino e tudo, existe algo que na igreja evangélica se chama discipulado, na Testemunha de Jeová é chamado de estudantes da Bíblia. Então você vai lá, tem um curso, né, onde a pessoa vai lá na sua casa, te dá ensinamentos sobre a Bíblia, que é para te preparar para fazer parte da religião. E as Testemunhas de Jeová tiveram origem num movimento, sei lá, num grupo chamado Estudantes da Bíblia. E esse grupo, inclusive, existe até hoje. Inclusive, se você é dessa religião, estudantes da Bíblia, deixa um comentário aí. Eu vou começar a pesquisar vocês também. Eu já tenho uma pessoa que eu sigo no Instagram. Nunca falei com ela, estou só observando durante algum tempo. E estou vendo como é que são as coisas, né? E também eu quero dizer que, como eu não sou vinculado a nenhuma religião, eu sou um estudioso da Bíblia. Eu sempre trago para o canal assuntos relacionados ao cristianismo, né? Ensinamentos que as pessoas dizem que está na Bíblia, a gente traz aqui para o canal para analisar se realmente é um ensino bíblico ou não. Então hoje vamos falar sobre o corpo governante das Testemunhas de Jeová, né? A liderança das Testemunhas de Jeová. Como eu disse, eu vou ler aqui um texto explicativo e aí eu vou dar, sei lá, a minha opinião, vou comentar, vou dizer o que eu acho disso, baseado, obviamente, na Bíblia. Ok? Então, já deixa o seu gostei aí no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. E vamos lá, vamos conversar sobre isso hoje. O corpo governante é a liderança da religião Testemunha de Jeová. Não possui personalidade jurídica. Usa como principal identidade jurídica a Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados dos Estados Unidos e suas filiais e congêneres. É um órgão colegial de anciãos presbíteros com amplo poder deliberativo e executivo. Em 2013, o corpo governante assumiu ser o escravo fiel da parábola de Cristo em Mateus capítulo 24, versículo 45 ao 47. Então, ou seja, o corpo governante é um grupo, né, de pessoas que tem ali a liderança da religião Testemunho de Jeová. Então, ou seja, eles são os caras que mandam, né? Então, eles se colocam ali como o escravo fiel, né, da parábola. E aqui eu já vou abrir um comentário que é o seguinte. Me parece que as Testemunhas de Jeová, baseado inclusive na interpretação do corpo governante, dos membros do corpo governante, eles entendem que eles, corpo governante, liderança, são o escravo fiel da parábola. A parábola, ela fala, né, sobre um mordomo, alguém que está ali na casa, o senhor da casa viajou, deixou esse homem responsável pela casa. E a casa tem outros servos, né, tem coisas para fazer. E aí ele fala sobre a vigilância, né? O servo fiel, ele vai ficar ali cuidando dos bens do seu senhor enquanto ele está fora e vai cuidar dos outros servos. Então ele vai cuidar, alimentar, ele vai prover o que os outros servos precisam. E ele tem que ficar vigilante, porque em breve o seu senhor vai voltar, mas o senhor não disse quando que ele ia voltar. Ele só falou, ó, vou voltar, então esteja preparado. A parábola, ela trata principalmente disso, de vigilância, ou seja, eu vou cuidar bem das coisas que me foram responsabilizadas, e como eu não sei quando o meu senhor voltar, ele pode voltar a qualquer momento, então eu preciso me manter vigilante, cuidar bem das coisas.
Ou seja, a parábola ela está falando sobre vigilância, ou seja, nós como cristãos, nós temos que cuidar bem das coisas de Deus, temos que obedecê-lo, temos que ter responsabilidade espiritual com as coisas que nos foram concedidas. É mais ou menos parecido com a parábola das 10 virgens, que também fala sobre essa vigilância, ou seja, estar preparado para a volta, né, do seu Senhor. A parábola também do ladrão, que o ladrão não avisa quando ele vai voltar, então o dono da casa precisa estar preparado caso o ladrão chegue. Inclusive, aqui eu abro um parêntese dentro do parêntese. A parábola do ladrão, inclusive, fala que o homem pode estar armado, né, para poder proteger a sua casa, que é uma coisa, por exemplo, muito controversa hoje dentro do cristianismo, porque muitos cristãos acham que possuir uma arma para legítima defesa é errado, é pecado, embora a Bíblia não fale sobre isso. E pior, né? Jesus ele ainda dá uma comparação dessa, né? Tipo, se o dono da casa sabe a hora que o ladrão vai vir, ele já tá ali preparado, ele se prepara para poder defender a sua casa. Então, ou seja, a parábola de Mateus capítulo 24, versículo 45 ao 47, não é uma profecia. E também ela não está falando sobre um grupo específico no meio dos cristãos. Ele está falando de todos os cristãos. Todo cristão precisa se manter vigilante, precisa se manter em santidade, precisa estar responsável pelas coisas que ele recebeu para cuidar de Deus. Porque na hora que Jesus voltar, nós temos que estar prontos. Então, ou seja, quem é o servo fiel? Sou eu, é você, é todos os cristãos. Tem que ser, entende? Tem que ser. O que Jesus está dizendo ali também é que haverão cristãos fiéis que estão ali vigiando para a volta do seu Senhor. E tem cristão que não é fiel. Ele vai pensar assim: ah, Jesus vai demorar. Então eu vou comer, vou beber, vou me divertir, vou pecar. Enquanto isso, o outro cristão está sendo fiel. Então, ou seja, eu acredito, inclusive, como eu sempre elogio aqui as testemunhas de Jeová, é estranho que elas aceitem que somente o corpo governante, somente os membros do corpo governante é que são o servo fiel. Não, se você é um cristão fiel, você é o servo fiel, ok? Então, meu parêntese é esse. Corpo governante não é o servo fiel. Eles podem ser. Pode ser? Pode. Porque, afinal de contas, cada cristão tem que ser o mordomo fiel, ok? Mas não é um grupo, não é uma profecia essa parábola aqui. Afirmam ser concristãos e não amos da fé de cada testemunha. Afirmam não serem inspirados por Deus, mas é o Espírito Santo de Deus que os guia. E nem ter o dom de profetizar, ou seja, eles afirmam que eles não têm o dom de profetizar. Essa questão aqui de afirmar que são concristãos e não tipo assim, amos, né, não líderes, isso aqui é um pouco estranho por causa do seguinte. Eu fui líder enquanto eu estava na Assembleia de Deus, fui líder de adolescentes e fui líder de jovens. Fui presidente geral de jovens e tal. Numa congregação que tinha, numa igreja que tinha 16 congregações no mínimo, eu conheci pelo menos 16 congregações. E eu estava numa posição de liderança. E óbvio que o que eu dizia, o que eu digamos assim, o que eu planejava para fazer era meio que uma espécie de ordem. Então, assim, se eu digo a gente vai, todo mundo vai. Se eu digo a gente não vai, a gente não vai. Liderança é isso, é você ter seguidores. Óbvio que quando você está dentro de uma igreja, a sua liderança tem que ser cristã, né? Óbvio, isso é óbvio. Sua liderança tem que ser como a de Cristo e tal. Sempre tem as pessoas que estão encabeçando, sempre tem as pessoas que estão na liderança. Então, embora eu entenda que o líder não é um cristão diferente, lógico, ele tem que ser exemplo, ele tem que cumprir, né, os requisitos para ser um líder. Mas às vezes quando se fala assim, ah, eu não sou líder, eu sou igual aos outros, não existe isso. Se você está numa posição de, por exemplo, pastor, você é o responsável pela igreja. Líder, você é o responsável pelo grupo. Então, eu acho essa parte aqui de afirmar que são concristãos, ou seja, não estão acima da fé, pô, beleza, legal, maravilha, espero que seja assim mesmo, mas
para todas as testemunhas de Jeová que eu já perguntei sobre o corpo governante, entra naquela causa do seguinte: são eles que determinam o que se pode e o que não se pode fazer. E se você é uma testemunha de Jeová e você discorda de alguma decisão do corpo governante, automaticamente você já é considerado como por influência de apóstatas e por aí vai. Então, assim, na igreja que eu fazia parte, eu tinha que respeitar o meu pastor, embora eu discordasse muito dele. Mas eu discordava principalmente quando eram coisas que eu via que não eram cristãs, entende? Então, e eu sei como um não membro da Testemunha de Jeová que algumas decisões do corpo governante já foram bem absurdas. Algumas decisões, algumas falas são erradas. Inclusive tem uma aí que polemizou esses dias, que foi de um membro do corpo governante dizendo que os bebês são inimigos de Deus, né? Algumas pessoas tentaram defendê-lo, dizendo que aquilo foi uma ilustração, mas eu vi o vídeo, vi o trecho do vídeo que fala sobre isso também, e ele usa a palavra na verdade. Então, ele está afirmando que bebês são inimigos de Deus, quando Jesus diz que das crianças é o reino de Deus. Então, ou seja, a gente precisa ter consciência de que se o meu líder espiritual fez alguma coisa errada, eu não tenho que concordar, ok? Então é isso. Inclusive já vi algumas testemunhas de Jeová aqui nos comentários dizer assim: Guilherme, nós somos imperfeitos. Beleza, admitir isso é muito bom. E aí ele fala assim que realmente algumas decisões já foram erradas, que depois perceberam que causou prejuízo e tal. Mas aí a questão é, eu como cristão, se eu vejo o meu líder tomando uma decisão errada, automaticamente eu não tenho que obedecê-lo. Eu não tenho que esperar dar errado para não fazê-lo. Não. A partir do momento que eu tenho a Bíblia, eu sei o que é certo e o que é errado. Entende? Não é um homem que tem que dizer para mim o que é certo e errado, mesmo porque a fé cristã é baseada na Bíblia. Então, ou seja, se o meu líder tomou uma decisão biblicamente errada, não devo segui-lo. Vamos continuar. Seu entendimento religioso e as decisões tomadas são encaradas como procedentes de Deus e, por isso, vinculativas para cada testemunha. Então, ou seja, o que o corpo governante determina, todas as testemunhas de Jeová têm que obedecer. A liderança esforça-se em manter uma boa imagem pública, positiva e consensual, e de credibilidade junto à opinião pública. Bom, autoridades judiciais e governamentais. Legal. Espero que realmente seja assim. Embora eu já tenha visto algumas coisas que me deixam em dúvida sobre esse comportamento. Mas, no geral, seus novos entendimentos ou reajustamentos chamados de novas luzes são considerados entendimentos progressivos da verdade bíblica. Se as publicações da Torre de Vigia, baseadas em longos estudos e reflexões bíblicas, ensinarem que algo é biblicamente certo, isso será permitido. Se disserem que algo é biblicamente errado, será algo que os cristãos devem seguir, já que tal decisão está de acordo com a sua fé nas Escrituras. As testemunhas de Jeová acreditaram que o corpo governante é o escravo fiel e prudente, designado por Jesus. Por isso, acreditando estarem sob a liderança de Cristo, não criticam ou questionam a liderança e os ensinos baseados na Bíblia. Assim como os primitivos cristãos aceitavam a liderança e as decisões tomadas pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Aqui tem uma coisa interessante, porque, de acordo com o relato bíblico, questionar um apóstolo realmente é ruim, porque a gente sabe que eles foram ungidos, tá registrado ali na Bíblia, ó, foram ungidos, foram comissionados por Jesus, e o que Jesus ensinou para os apóstolos receberam o Espírito Santo e agora eles reproduziam o ensino de Cristo, perfeitamente como Cristo ensinou. E os apóstolos estavam ali encabeçando, né, a igreja, né, encabeçando os cristãos. É diferente de qualquer liderança que tenha surgido depois disso, mesmo porque os próprios apóstolos dão a entender que após a morte dos apóstolos, o cristianismo ficaria meio que órfão, né? Lógico, tem Jesus ali, mas os apóstolos eram a liderança humana.
Depois que os apóstolos partiram, não tinha mais certas decisões, certas organizações que deveriam ser feitas, já estava tudo pronto. Por isso, inclusive, a gente tem a Bíblia, porque a Bíblia registra o que foi feito. E aí agora a gente não pode ir além dos apóstolos e não pode ir além do que está escrito. Então, ou seja, qualquer pessoa que lidere qualquer grupo cristão hoje, eu acho até um pouco de arrogância querer se comparar com os apóstolos, porque a gente sabe que é uma diferença absurda. E a gente também sabe que o que os apóstolos decidiram como verdade estava baseado nos ensinos de Cristo. E outra, não há registro bíblico de decisões que os apóstolos tomaram e lá na frente se arrependeram. Disseram, a gente estava errado, vamos voltar atrás, vamos desfazer, agora a gente tem uma nova luz. Não, não. O que os apóstolos decidiram estava correto. Então é nisso que às vezes eu chamo para refletir. Eu não acho errado ter uma liderança, eu acho que todo grupo tem que ter uma liderança. Mas se comparar com os apóstolos, eu acho um pouco arriscado. O corpo governante, desde 2013, o escravo fiel, admitiu que não recebe revelações da parte de Deus, nem é perfeito. Por isso, ele pode cometer erros ao explicar assuntos da Bíblia ou ao dar orientações. Mesmo assim, quando se reconhece um erro, isso não é considerado pelas testemunhas de Jeová como algo ruim. Na verdade, é encarado como um refinamento no que elas chamam de verdade bíblica. Isso tem permitido ao longo dos anos melhoramentos no entendimento de vários ensinos bíblicos. Essa parte eu concordo. Por isso que eu acho que não pode, as pessoas não podem ser impedidas de questionar o corpo governante. Porque afinal de contas é como eu falei ao longo do vídeo. São pessoas normais, talvez pessoas que estudaram um pouco mais, talvez pessoas que quiseram estar na liderança, que é uma responsabilidade muito grande. A gente sabe que eu até considero isso, desde a Reforma Protestante, muitos ensinos bíblicos se perderam. E depois da Reforma Protestante, muitos ensinos bíblicos foram sendo recuperados. Então, eu entendo a parte em que se diz assim, ó, a gente rejeitou isso e isso aqui a gente abraçou. Lá na frente a gente percebe, não, mas isso aqui também está errado. Porque, afinal de contas, a humanidade passou muito tempo seguindo o que a Igreja Católica considerava como verdade. E depois da Reforma Protestante, muita coisa católica permaneceu na igreja, nas igrejas, né, no meio dos cristãos. E conforme o tempo vai passando, essas coisas católicas, essa interpretação católica vai sendo tirado e a Bíblia vai sendo, digamos assim, restaurada ao seu ensino verdadeiro. Portanto, eu concordo assim. Por exemplo, não tinha problema nenhum eu carregar um crucifixo. Era só um amuleto. Mas aí, com a leitura bíblica, eu descobri que aquilo ali não me faz bem. Tiro. Rezar em latim. Não, a Bíblia não fala sobre isso. Retiro esse ensino. Trindade. Pô, a Bíblia não ensina trindade. Então, retira a trindade. A Bíblia não ensina dízimo. Tira o dízimo. Então, ou seja, essas coisas eu concordo. Mas a partir do momento que eu começo a criar regras e coisas que não estão na Bíblia, ou ensinar coisas que não estão na Bíblia, são perigosas. Como, por exemplo, a Testemunha de Jeová também tem um problema que eu vejo na Assembleia de Deus, que é de criar certas regrinhas de aparência que não estão na Bíblia. Na Assembleia de Deus, um homem tem que ter o corte de cabelo tipo esse meu aqui, ó. É um corte de cabelo tipo o meu, curtinho. Não pode ter barba. O máximo que se permite é ter um bigode, se eu não me engano, para presbítero. Que é engraçado até porque no quartel também é assim. No quartel, você não pode ter barba de jeito nenhum, a não ser que você seja, se eu não me engano, sargento para cima. Aí você pode ter bigode. Ou é de major, não sei, não lembro, mas tem lá. E tem determinadas roupas que você tem que vestir, que é para garantir que a pessoa esteja andando com ordem e decência. Então, ou seja, a Bíblia fala que a gente tem que andar com ordem e decência, mas a Bíblia não diz que tipo exatamente de roupa a gente tem que usar. Então, a partir do momento que uma liderança diz assim, ó, os homens não podem ter barba. Imagina só, o próprio Jesus estaria excluído da igreja, né, já que ele tinha barba. Os profetas, os patriarcas e tal, né, nem se fala.
Outras coisas doutrinárias, como por exemplo, a, a Bíblia deixa muito claro que a árvore do sonho de Nabucodonosor é Nabucodonosor. As Testemunhas de Jeová interpretam que é o reino de Deus. A Bíblia deixa claro que Jefité sacrificou a filha dele em holocausto para Deus. Como Deus não aceita sacrifício humano, muita gente vai falar assim, não, então não foi isso. E aí diz que, na verdade, Jefité proibiu a filha de casar. A Bíblia deixa bem claro, Jefité ofereceu a filha como holocausto. Sei lá, e tem outras doutrinas, né, que são outras interpretações que são vistas dentro da Bíblia que são erradas. Então, o vídeo de hoje é esse, ficou infelizmente um pouco comprido, mas eu volto para uma parte 2 para falar sobre a origem dessa liderança, né, como que se originou o corpo governante, e aí fica para o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, eu espero que você deixe aí o seu comentário, que você se inscreva no canal, que você deixe aí um gostei e, por favor, não briguem. Esse vídeo aqui é apenas informativo. E, sim, estou dando a minha opinião baseado na Bíblia, mas você tem toda a liberdade de deixar o seu comentário aí. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.